é estranha, né? Porque, como disse a Vanessa, por conta de uma mensagem particular, ou seja, foi vazada a mensagem particular com esse objetivo de criar justamente essa ruptura entre aquele que seria o elo entre a imprensa e o Bolsonaro. Isso acontece com todos, qualquer coisa, qualquer encenação pública que um aliado do Bolsonaro faça, que não seja exatamente a favor dele, a favor do que ele quer, não é nem dele em si, porque muitas vezes isso que ele está fazendo é até benéfico para o Bolsonaro. Essa conversa vazada é benéfica para o Bolsonaro. Imagino que esses caras não sabem da Michelle Bolsonaro, que nós aqui... e que o povo brasileiro gostaria de saber, né? Eu já tenho muita informação aqui, eu falei ontem, acho que anteontem, de um político do Centrão, né, que muita gente sabe quem é, que me disse pessoalmente que a Michelle é uma mala, que ninguém aguenta ela, que ela tem um jeito dela, e já estão dizendo aí outras coisas também. O ouvinte ontem mandou mensagem, disse que o Bolsonaro e a Michelle estão divorciados desde 2023, que tudo é uma encenação. Eu não sei, são teorias da conspiração, mas o Fábio Van Garten, ele foi retirado do PL, segundo aqui informação, por um pedido da própria Michelle ao Valdemar Costa Neto. Vanessa Moreira, é um tiro no pé do Bolsonaro esse negócio aí? Eu acho mais um tiro no pé. Eu também acho. Ele está desprezando mais um de seus aliados, mais um de seus puxa-sacos renomados, que é o Fábio Van Hatten. Dentro desse cenário de bolsobrochismo, ele é uma figura bolsobrocha autêntica, né? É um cara que nunca largou ali o saco do Bolsonaro, nesse esquema de puxação. Nunca largou. Ele está ali, né, o tempo inteiro passando pano para todas as coisas que o Bolsonaro faz, defendendo feito um cãozinho raivoso, poodle no seu Instagram, o Bolsonaro no seu WhatsApp, um verdadeiro poodle do Bolsonaro aí na defesa dele, que agora foi chutado grandiosamente. Mais um aliado Bolsonaro que foi desprezado por ele. Isso acontece com todos, qualquer coisa, qualquer encenação pública que um aliado do Bolsonaro faça, que não seja exatamente a favor dele, a favor do que ele quer, não é nem dele em si, porque muitas vezes isso que ele está fazendo é até benéfico para o Bolsonaro. Essa conversa vazada é benéfica para o Bolsonaro. Ele tem uma trairagem ao lado dele, da qual a mulher dele pode fazer parte. Que é ela está mais alinhada aí a essas figuras do Centrão, mais alinhada ao Valdemar da Costa Neto, do que ele possa imaginar. Então, às vezes isso, essa conversa vazada, essa conversa íntima, é totalmente benéfica para o Bolsonaro no resultado final, mas ele faz o quê? Ele prefere ignorar, desprezar e chutar. Ele fez isso com o Mário Frias recentemente, porque o Mário Frias defendeu milagrosamente uma pauta conservadora, porque o Mário Frias defendeu que a mulher não deve ter cargo de benefício em partido, que não devemos ter a cota partidária. Falou óbvio, né? Ou seja, ele se colocou ali na defesa de uma pauta real conservadora e ele foi execrado pela família Bolsonaro. Ele não teve defesa de nenhum membro e foi chutado também. Agora, e ele continua ali na tentativa, né, de ficar patinando nisso. E o Fábio é a mesma coisa. O Fábio fica o tempo todo. Ele quer ser deputado, ele quer se candidatar na próxima eleição e continua apostando nesse quadro falido que é a política bolsonarista. Eu aconselho essas pessoas, já que elas defendem algumas pautas conservadoras, algumas pautas de direita, e a gente sabe que não vai conseguir aprovar tudo no Congresso, poxa, pelo menos levanta a tua candidatura defendendo alguma coisa consistente que não seja o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é inconsistente. O Bolsonaro está desprezando seus aliados por uma feminista, por um cara que participou da Lava Jato, por um pastor que é falacioso, é mentiroso, é um enganador, usa a palavra de Deus em vão diariamente. Então faz alguma coisa de consistente com a tua vida agora, Fábio, que foi chutado. Mesma coisa digo ao Mário Frias. Se tem algum mínimo de sanidade, eu aplaudo aqui de pé a ação do Mário Frias de contestar isso. A gente precisa de parlamentares que contestem a candidatura feminina como prioridade. Cadê essas pautas sendo levantadas? Não tem ninguém que levanta. Quando levanta é massacrado pelo bolsonarismo? O que é isso?
Que tipo de direita é essa? Né? O cara tá perdendo um cargo técnico, um cargo que, para o Bolsonaro, ele sempre serviu muito bem. Eu desprezo toda a conduta do Fábio, eu não concordo com ele, acho vassalagem algo terrível para um homem, principalmente, ficar ali de vassalo, de cadelinha, poodle. É ridículo. Mas ele faz um trabalho decente para o Bolsonaro gosta disso. Aí por quê? Uma conversa privada, íntima, que você pode ter com qualquer pessoa sobre outra, é vazada? Ele simplesmente é descartado? O que é isso? Sabe? Isso mostra realmente a incapacidade de governabilidade da própria vida que o Bolsonaro tem. É incapaz de governar a própria vida. É incapaz de ter atitudes de homem e atitudes plausíveis. Ele deveria separar o joio do trigo, manter ele. Porque se ele resolver se rebelar, é pior para o Bolsonaro. Se ele entender, se ele sair da bolha e entender que existem muitas pessoas com raiva do Bolsonaro, exatamente por esse chute que ele dá a cada aliado, ele pode crescer em um outro campo, em uma pessoa íntima, que deve conhecer muito bem as entranhas, inclusive, dessa relação matrimonial. Olha, o Fábio Van Garten, o Felipe já vai comentar, eu queria só adicionar um negócio. O Fábio é um cara muito bom de comunicação. Ele não precisa disso. Ele gosta do negócio da política, porque ele conheceu muita gente, gosta de estar nas discussões, agora entende muito bem comunicação. O Bolsonaro está dando um tiro no pé, meu querido. E, de verdade, eu achei fantástica essa decisão. Assim, pensando no que os outros vejam, né? Corroborando totalmente com o seu comentário. Ô, Saldanha, Felipe Saldanha, o que você acha aí do Fábio Van Garten demitido do PL? Pois é, o Fábio Van Garten foi quem abriu as portas da grande mídia para o Jair Bolsonaro, se eu não me engano. Posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, sim, foi ele. Foi com a chegada dele que o Jair Bolsonaro teve as portas abertas junto à grande mídia. É isso, né? Exatamente. O Van Garten tem acesso na Record, no SBT, na própria Rede Globo. Trabalhou há muitos anos com publicidade, com audiência. Ele tem uma empresa de marketing também. Ele é uma pessoa muito preparada nesse quesito comunicação, Felipe. E claro, a gente chama atenção, né, o fato das esposas se envolverem na carreira política dos seus maridos, né? A gente vê a questão envolvendo a Janja, que recebeu uma premiação ontem, uma condecoração, se eu não me engano, e no vídeo a relação entre a Janja e o Lula, é nítida é nítido o desconforto do Lula por conta da Janja o ignorá-lo no palco. E vocês podem resgatar esse vídeo aí, vocês vão ver o rosto do Lula envergonhado, porque a Janja praticamente está humilhando ele no palco, o ignorando. Mas, voltando aqui à questão do Bolsonaro e a Michele Bolsonaro aqui, é mais uma vez uma intromissão, né, da esposa junto à carreira política do marido ou ex-marido, a gente não sabe, né? A gente nunca mais os viu juntos, a não ser na questão envolvendo a sua internação no hospital, que acho que era praticamente obrigação dela estar ao lado do seu marido, né? Mas a demissão do Van Garten, do Fábio Van Garten, é estranha, né? Porque, como disse a Vanessa, por conta de uma mensagem particular, ou seja, foi vazada a mensagem particular com esse objetivo de criar justamente essa ruptura entre aquele que seria o elo entre a imprensa e o Bolsonaro, e parece que morderam a isca e demitiram o sujeito que fazia essa ligação e fazia uma ligação bem feita com a grande mídia. O Bolsonaro foi entrevistado até pelo UOL, pelo Josias de Freitas, do UOL. Josias de Freitas quase sentou no colo do Bolsonaro, né? Então, provavelmente, isso aí deve ter saído ali de um trabalho feito pelo próprio Fábio Van Garten. Mas é estranho, muito estranho que o núcleo duro do bolsonarismo trate assim pessoas que têm grande importância dentro deste processo político, né? E, claro, como a Vanessa também disse, essas pessoas sabem muito. E aí fica o risco de se chutar alguém que teria muita informação a ser divulgada, porque o Fábio Van Garten pode muito bem nem conceder entrevistas.
Ele pode relatar fatos para jornalistas e esses jornalistas largarem como furo de reportagem. Pode começar a surgir coisas aí na grande mídia a respeito das relações até do ex-presidente com a sua esposa, a ex-primeira-dama, que fritou ele e causou a sua demissão, né? E outra coisa, viu, Saldanha, Vanessa, ouvinte da Brado? Eles devem ter muita coisa, viu, que a Polícia Federal liberou pra eles de conversa. Viu? E você acha que eles vão soltar tudo agora? Você acha que eles vão liberar tudo esse ano? Tem muita coisa, acho que vão deixar para o próximo ano da política para fazer pegar fogo o debate político do Brasil. Eles devem ter muita coisa de bastidor, coisa pessoal, só para aquecer mais o debate, para gerar mais notícia e influenciar diretamente a política, Vanessa. Com certeza, eu tenho certeza coisa. disso. Ontem, inclusive, entrei no Twitter só para ver se já tinham soltado mais alguma coisa antes de dormir, que eu tava a fim de me divertir. Mas não soltaram nada. Agora, sim, com certeza isso deve acontecer. Eu acho que o Fábio já deve saber disso, inclusive, deve imaginar isso. E agora vamos ver qual será a sua estratégia diante desse chute. Mas só completando aqui o que o Saldanha falou, não é surpreendente o que aconteceu com o Fábio. Né? A história do bolsonarismo é sobre isso. Eles chutam seus aliados um a um. E antigamente, quando eles faziam isso, a pessoa ficava naturalmente com raiva e se rebelava contra o bolsonarismo. Mas eles tinham uma seita muito forte. Porque realmente, pessoas, Timóteo, todo mundo tinha um certo relativismo diante das coisas, porque falava assim, não, mas o Bolsonaro é o poderoso. Pô, peraí, o cara tá fazendo isso com o Bolsonaro. Né? Aquele, acho que é Major Olímpio, que faleceu e falou um monte de coisa sobre o Bolsonaro antes de morrer. Tudo que ele falou na época, eu falei, poxa, não, esse cara é doido, esse cara tá querendo se rebelar, vendido pro PT. Eu tinha a mesma imagem que muitos retardados têm até hoje, né? Você era uma retardada. Eu era uma retardada completa. E aí eu falava isso. Pô, hoje eu assistindo o vídeo do cara, o cara fala a pura verdade ali. E foi ignorado por muitos. Se eu tivesse tido vontade de ouvi-lo naquela época, porque você querer a verdade é também parte de uma vontade pessoal, né? Eu teria entendido naquela época. O vídeo é muito esclarecedor e é óbvio, inclusive. Mas, infelizmente, era isso. Ele neutralizou muita gente. Só que hoje essa coisa não está mais funcionando tão bem. Né? Não está mais funcionando. Ele está chutando as pessoas e as pessoas não estão derretendo. Muito pelo contrário. Algumas estão até crescendo com esse chute que ele está dando. Que ele, a família dele, estão dando, as pessoas estão crescendo, não estão mais morrendo. Esse é o problema. Não tem mais essa capacidade. Olha o que eles fizeram com a Janaína Pascoal. Né? Eles derreteram a Janaína Pascoal. Se fosse hoje em dia, não derreteriam mais ela. Esse é o grande ponto. E o Fábio está com um problema aí para resolver. Ou ele vai continuar tendo essa estratégia de vassalagem, porque muitos que apanham continuam apanhando. A Carla Zambelli é uma delas, o próprio Mário Frias é um deles. Todos vão tomando suas porradas e continuam ali, que nem cadelas no cio atrás de uma copulação. Ficam ali, latindo, atrás do machinho, né? E não tem, só que infelizmente o macho, nesse caso aí, não tem como copular ninguém. É isso aí, cadelinhas no cio, são todos cadelas no cio. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.